Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Murilo, eu estou dando o curso R do básico ao avançado e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre operações com matrizes. Então, bora para o vídeo. Na aula passada eu mostrei para vocês como criar matrizes, como trabalhar com matrizes, como acessar valores com matrizes. Então eu vou criar aqui uma nova matriz que nós criamos na aula passada só para a gente voltar a fazer alguns exemplos com ela. Então está aqui minha matriz Totô com 2 linhas e 5 colunas. Os nomes delas também estão de acordo com a posição das linhas. Então tem a linha 1 e a linha 2 e as colunas de 1 a 5. Ok. Bom, como é que o R trata essas matrizes? Como é que o R faz conta com essas matrizes? Acontece que essas matrizes, no caso a matriz Totô, ela é um objeto como qualquer outro no R. Vocês se lembram que no caso dos vetores, se eu fizesse se eu aplicasse, se eu somasse qualquer valor a um vetor, o R pegaria esse valor que está sendo somado e somaria a todos os valores de dentro do vetor. Pois bem, o R faz exatamente a mesma coisa com as matrizes. Então eu vou adicionar, na verdade, aqui um valor 0,5 à matriz Totô. Se eu fizer isso, todos os valores que tem dentro dela serão somados a 0,5. Então, dessa vez, minha matriz Totô, ela contém esses valores. Mas notem que eu não gravei essas informações. A minha matriz Totô continua íntegra, ok? Se eu quisesse gravar essa matriz, essa informação, eu deveria ter feito Totô flechinha. Mas não esse é o caso, ok? Vamos manter nossa matriz Totô íntegra, sem nenhuma modificação. Eu poderia ter usado essa matriz para fazer qualquer multiplicação. Por exemplo, multiplicar por 10, elevar ao cubo, tanto faz. O R utilizaria essa conta e aplicaria essa conta a todos os elementos dentro dessa matriz, ok? Todos. Agora, se eu estou fazendo somas, por exemplo, eu estou fazendo contas entre dois objetos, mas que tenham que sejam objetos diferentes. Por exemplo, eu quero somar um vetor. Vocês se lembram que um vetor 1, 2,2 é uma sequência de valores de 1 até 2. Eu quero somar os valores 1 e 2 com essa matriz Totô. Como é que o R vai tratar isso? Bom, se eu executar esse código, vocês já vão ver a resposta. Vou colocar aqui de novo a matriz Totô para vocês verem. Então, esse aqui é o original da matriz Totô. Se eu adicionei os valores 1 e 2 a essa matriz, como é que ele tratou isso? Ele pegou o primeiro valor do vetor e somou a primeira coluna e a primeira linha do vetor, da matriz. O segundo valor do vetor, ele somou a segunda linha, primeira coluna da matriz. O que ele continuou fazendo? Ele fez o mesmo procedimento para todas as colunas. Então, ele pegou o 3 e somou 1. O 4 e somou 2. Então, está aqui 4 e 6 como resultado. Aí ele pegou o 5 e somou 1. O 2 e somou ao 6. Então está aqui 6 e 8 como resultado. Aí ele somou o 1 ao 7, deu 8. E 2 ao 8 deu 10. E assim por diante. Então notem que como o Totô tem 2 linhas e o meu objeto tem 2 valores, ele repetiu esse procedimento entre as colunas. Ele somou o primeiro valor do vetor, a primeira linha, o segundo valor do vetor, a segunda linha. E assim por diante com todas as colunas. Ok? Agora, se eu tivesse somado a minha matriz Totô a um vetor, mas dessa vez a um vetor que tenha 3 valores, claramente são 3 valores e aqui tem, na minha matriz Totô só tem 2 linhas, como o R vai gerir isso? Eu vou até iniciar tudo aqui para vocês verem isso com maior clareza. Eu vou colocar aqui o objeto Totô para vocês verem e vou pedir para ele resolver essa operação e ver o que acontece. Bom, primeiro de tudo o R deu um erro gigantesco e falou: cuidado, os vetores, esses objetos que você está somando, eles não têm o mesmo tamanho, eles não têm o mesmo comprimento.
mas ele mesmo assim resolveu a conta para vocês. Agora, como ele resolveu é outra história. Então vamos lá. Ele pegou o 1 e somou ao 1, deu 2. Ele pegou o valor 2, que está dentro dessa sequência, e somou ao valor 2 da matriz e deu o valor 4. Aí ele pegou o valor 3 do vetor, e ele não tinha uma terceira linha. Então o que ele fez? Ele usou esse valor 3 para somar ao 3 que está na primeira linha da segunda coluna da matriz. Então ele pegou 3 mais 3, 6. Aí o que ele fez? Ele retornou a fazer, ele voltou a fazer as somas de novo com o primeiro elemento do vetor. 1 mais 4, 5. 2 mais 5, 7. 3 mais 6, 9. Acabou. Agora ele voltou para o 1 novamente. Então ele fez 1 mais 7, 8. 2 mais 8, 10. 3 mais 9, 12. Aí acabou o vetor. Ele voltou para o 1 novamente. 1 mais 10, 11. Ok? Como vocês não tinham uma correspondência entre o número de linhas e os valores, os vetores, o vetor, entre o número o comprimento desse vetor, ele fez uma soma, mas ele começou a reciclar o que a gente fala, os valores. Ele começou a reciclar indo naquela sequência que eu mostrei para vocês, da esquerda, de cima para baixo, da esquerda para a direita, ok? Então notem que o resultado não é bem o que a gente esperava, mas o R tem esse tipo de comportamento. Então, quando vocês estão fazendo contas com objetos que tenham dimensões diferentes, cuidado com os valores, ok? Porque o R recicla valores e pode gerar resultados esdrúxulos por causa disso. Vocês se lembram que aula passada eu falei para vocês sobre como juntar linhas e colunas? Eu fiz um exemplo contendo dois objetos que tinham tamanhos diferentes. Então olha aqui, ó. Vocês se lembram da sequência, só que dessa vez eram sequências de tamanhos diferentes, certo? Então tá aqui, objeto A, objeto B. Se eu fizer cbind A, B, esses dois objetos têm dimensões diferentes, têm tamanhos diferentes, comprimentos diferentes. Embora todos eles sejam vetores, eles têm comprimentos diferentes. O que o R vai fazer? Ele vai me retornar uma mensagem de erro gigantesca dizendo: cuidado, esses dois elementos que vocês estão juntando pela coluna não têm o mesmo comprimento, ok? E ele vai juntar a coluna, o objeto A com o objeto B, mas ele vai reciclar o objeto B, que a gente fala. Então ele colou 0, 5 e 10, acabou os valores do objeto B, ele continua reciclando isso, 0, 5 e 10, 0, 5 e 10, 0, 5 e 10, ok? Se o objeto B fosse de qualquer tamanho, ele iria ter o mesmo comportamento. Eu vou até mudar aqui, vou unir pelas linhas para vocês verem. Dessa vez o objeto A, vou colocar aqui o objeto A, o objeto B tem esse comprimento cada um deles. Se eu unir pelas linhas, novamente, uma grande mensagem de erro, dizendo que eles não têm o mesmo comprimento, e o R vai começar a reciclar aquele objeto que é menor, certo? Então ele reciclou aqui, ó, ele juntou 0, 2, 4, 6, 8, 10. Acabou o objeto B. Aí ele começou de novo. 0, 2, 4, 6, 8. Enquanto o objeto A ele foi do 0 até o 1. Ok? Então, muito cuidado com essas reciclagens, com essas mensagens de erro. Vocês têm sempre que entender muito bem o que o R está fazendo. Eu iniciei aqui de novo para a gente voltar e fazer mais algumas operações com o objeto Totô. Então, lembrem-se que o meu objeto Totô ele é uma matriz. Se eu quiser, por exemplo, mudar a dimensão desse objeto Totô, vocês se lembram que a dimensão do objeto Totô é 2, 5. Agora, eu posso transpor essa matriz, esse objeto Totô. Vocês se lembram lá da graduação ou do segundo colegial, que se você transpor uma matriz, você está mudando, você
modifica o que antes era linha, vai virar coluna, e o que era coluna vai virar linha. Então, olha, dessa vez, se eu fizer um T de transpose com o objeto totô, eu vou ter aqui dessa vez um objeto com dimensões diferentes. Então, as dimensões desse novo objeto dessa vez serão 5, 2, bem diferente do 2, 5, ok? Eu tenho uma matriz de 5 linhas e 2 colunas, ok? Bom, que tipo de contas que eu posso fazer com esse objeto? As contas que eu quiser, mas tem algumas funções que são super úteis para trabalhar com esse tipo de objeto. Uma delas é row sums. O próprio nome diz, eu estou pedindo a soma das linhas. Se eu fizer a soma das linhas de totô, de novo, o que tem o objeto totô? É uma matriz de 2 linhas e 5 colunas. Se eu fizer row sums, ele vai pegar e somar todas as linhas e me devolver os valores, a somatória. Então, ele somou 1 mais 3 mais 5 mais 7 mais 9, 25. 2 mais 4, 6, 8 mais 10, 30. Ok? Da mesma forma que eu tenho row sums, eu tenho call sums. Notem que o S precisa ser um S maiúsculo, senão ele não reconhece a função. Então, se eu fizer call sum de totô, ele vai pegar e somar 1 com 2, 3 com 4, 5 com 6, 7, 8, 9 e 10. E vai me dar os resultados: 3, 7, 11, 15, 19. Outras contas que podem ser feitas utilizando matrizes são call means, a média das colunas. Se eu fizer call means de totô, o que ele vai fazer? Somar esses dois valores, 1 mais 2, 3, dividido por 2, que eu só tenho duas linhas aqui, 1,5. Então, ele vai me calcular a média de todas as colunas. 3,5, 5,5. A média da quinta coluna é 9,5. 10 mais 19, dividido por 2, 9,5. Se tem call means, obviamente vai ter row means, que vai me dar a média das linhas. Então, ele vai somar 1 mais 3 mais 5 mais 7 mais 9, divide pelo número de colunas, dividido por 5. A média dá 5. Vai fazer 2 mais 4 mais 6 mais 8 mais 10, dividido por 5 colunas, vai dar a média, ok? Agora, notem que essas funções têm uma particularidade. Vamos supor que o objeto totô, ele na verdade tenha uma ausência de valores, na posição 1.1. Observem como está o totô agora. Então, na posição linha 1, coluna 1, tem um NA. Um NA quer dizer ausência de valores. Se eu aplicar qualquer uma dessas funções a totô, por exemplo, row means, totô, que resultado que ele vai me retornar? 1 NA e 2, 6. O 6 corresponde à média da linha 2 e o NA corresponde à média da linha 1. Como eu tenho um NA, uma ausência de valores dentro dessa linha 1, o R sabe como é que eu vou calcular uma ausência de valores dentro de um conjunto de valores. Eu não sei, eu não calculo. Logo, ele te retorna um valor automaticamente NA. Se eu tiver certeza que esse valor é uma ausência de valores e mesmo assim eu quiser calcular uma média apesar dessa ausência de valores, eu posso usar um argumento dentro dessa função chamado na.rm, que é o na remove. Remova valores de na antes de calcular a média. E eu posso especificar true. Se eu deixar como é o default, false, ele vai me retornar a mesma coisa. Agora, se eu passar isso para true, ou seja, remova os valores de NA antes de calcular a média, o R vai me calcular essa média. Ele vai ignorar esse valor NA, vai somar 3 mais 5 mais 7 mais 9 dividido por 4 e vai me dar o resultado 6. Aí ele vai somar 2 mais 4 mais 6 mais 8 mais 10, dividir por 5 e vai me dar o resultado 6. Qualquer uma dessas funções, row sums, call sums, row means, call means, qualquer uma delas tem o NaRM. E várias funções têm esse argumento NaRM porque ajuda na hora de você trabalhar com esse tipo de informação. Ok? Essas são algumas contas básicas que vocês podem fazer uma série de coisas no universo das matrizes.
Mais para frente a gente vai falando de mais algumas funções que podem ser utilizadas, mas essas por enquanto são as mais básicas, ok? Não se esqueçam de salvar os scripts para vocês guardarem essas informações. Eu vou passar aqui um exercício para vocês que compila algumas das coisas que a gente já fez até aqui. E no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês a resolução desse exercício. Então tá aqui um exercício para vocês fazerem aí, treinarem aí com algumas das coisas que a gente já aprendeu. E no próximo vídeo eu volto a mostrar a resolução desse exercício. Então eu quero que vocês criem uma matriz chamada Fafá com 5 colunas e 4 linhas. Quero que vocês preencham essa matriz com números aleatórios entre 1 a 20, sem reamostragem. Vocês já viram uma função para fazer isso. Quero que vocês preencham a célula na coluna 2 e linha 3 com NA. Então vai ter uma célula da matriz que tem valor NA. Vocês vão ter que aprender a lidar com essa informação. Procurar informações sobre a função apply. Então eu quero que vocês procurem informação na função apply, mais especificamente que vocês leiam o help dessa função, utilizando o comando interrogação apply, ok? Isso vai mostrar o help para vocês. Eu vou até adiantar aqui. Se vocês fizerem isso, vocês vão observar aqui no canto direito que vai aparecer a descrição dessa função. Vocês vão ter que dar uma lida, ver como é que ela funciona e tentar usá-la para resolver esse exercício, ok? Aí vocês vão aplicar a função max nas linhas para identificar o valor máximo de cada linha, chamar o valor máximo de cada linha de Vmax e dividir esses valores de cada linha pelo Vmax. Vocês vão dividir os valores em cada uma das células, em cada uma das linhas pelo valor Vmax. No próximo vídeo eu volto para mostrar como resolver isso aqui. Até mais.